Esse, meu amigo, meu grande amigo. Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos proporciona de estar nesta manhã, neste devocional, um pequeno almoço com Deus, para compartilhar consigo mais uma porção desta palavra que é poderosa. Nesta manhã de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está impressa no texto que escreve João na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor, buscando de Deus uma palavra para compartilhar consigo, a única palavra que caiu no meu coração no momento que eu pedi ao Senhor uma palavra, no momento que eu meditava, clamando no meu íntimo, lá no íntimo, para ter algo para compartilhar consigo nesta manhã. A palavra que caiu na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu ser, interagindo, foi que vitória. E quando eu olho para esta palavra, 1 João 5, versículo 4, todo o que é nascido de Deus, aqui generaliza os nascimentos espirituais, ele vence o mundo. E olhando para a palavra do Senhor, nós podemos perceber que há uma diferença gritante entre um vitorioso e um derrotado. Quando eu olho para a vitória, existem muitos exemplos de homens que fizeram seus nomes por causa das suas vitórias. Alguns automobilistas, outros jogadores. Quando olhamos para a vida de Thomas Edison, o criador, o fundador, vamos chamar assim, o homem que deu a noção da lâmpada, essa lâmpada que está nos iluminando, Thomas Edison, diz a história que ele fez experimentos eletrônicos, elétricos, para criar a lâmpada, nada menos do que 2000 vezes. Imagine aqui, você comigo nesta manhã, sem muita dificuldade, quantas críticas Thomas Edison deve ter recebido quando estava lá pela 100ª vez. Alguém dizia: olha, você vai colocar fogo na casa. Olha, isso não vai acontecer, isso não existe. Você está querendo fazer uma coisa que não existe. Mas o vencedor, ele acredita em vitória. E quando eu pensava, o que faz uma pessoa ser vitoriosa, ser vencedor? Aí alguém começa a dizer uma complexidade de coisas, uma complexidade de temperamentos, de comportamentos, de atitudes, um contexto muito grande. Mas na minha alma, quando eu pensava nesta palavra, eu queria uma palavra, eu queria simplesmente resumir, talvez no máximo, em uma frase. E é a frase que eu subordino, eu coloco nesta manhã diante de si. O vencedor, ele acredita em vitória. Essa é a diferença, ele acredita. A Bíblia explica que entre os discípulos, os apóstolos de Jesus, existia um que chamava André. O nome André significa assim, aquele que é vencedor. André significa aquele que é varonil. André era um pescador, ele morava nas regiões de Cafarnaum. Mas André, ele tinha um diferencial. Raramente ouvimos alguém ministrar ou pregar sobre André. Porque o vitorioso, ele tem algumas diferenças. O vitorioso, ele tem alguns tipos de ótica que talvez não é compreendido pela maioria das pessoas. Mas André, quando ele ouviu, a Bíblia explica, no capítulo 1 de João, no capítulo 6 de João, que André faz uma diferença extraordinária. Porque André acreditava na visão, André acreditava na vitória a todo custo. Conta-nos a tradição que o procônsul Égias, ele mandou crucificar André em Acácia, em uma cruz em formato de X, pelo seguinte crime. Ele levou a esposa do procônsul a conhecer o maior vitorioso de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher desenvolveu uma fé tão genuína, segundo a tradição, tão profunda, que ela só pensava em vitória. E por causa disso, André foi executado. Mas veja bem que a sua atitude,
a sua visão, a sua crença em vitória permanece viva, nesta manhã estou compartilhando consigo que ele era um vencedor que acreditava piamente em vitória. E quando eu analisava o texto bíblico do evangelho que escreve João, depois de passar algumas coisas, depois de viver o momento da festa da Páscoa, Jesus atravessa o mar e agora senta para poder ministrar a palavra. E ele olha para a multidão e diz assim: olha, onde compraremos comida para essa gente? Aquele momento parecia um momento de crise. Aquele momento parecia um momento de adversidade muito profundo, em que olhava para a situação presente. Se Jesus está dizendo isso, onde compraremos? É porque significa dizer que ele não pode fazer um milagre. Talvez algumas pessoas conjecturavam isso nos seus corações, talvez alimentavam esses pensamentos. Mas a Bíblia explica que a diferença entre um vencedor e um derrotado é que ele acredita em vitória. Acreditar em vitória não é falar que acredita em vitória. Acreditar em vitória é responsabilizado por atitudes, por fatos. Contra os fatos não existe argumento. E a primeira razão porque André acreditava em vitória é a mesma razão que eu compartilho consigo nesta manhã. É porque o vitorioso, ele tem habilidade em quebrar rotinas. Ele não acredita, ele não compactua com a mesmice. A primeira qualidade de um vencedor que acredita em vitória, eu não estou dizendo de quem fala sobre vitória, de quem prega sobre vitória, de quem faz apologia à vitória. Eu estou falando de alguém que acredita, firme fundamento, baseado na fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, é esse vencedor que eu me refiro. Ele quebra rotina. A Bíblia explica no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 36, de um vitorioso chamado João Batista, profeta. Ele olhou assim, comentando com André, com outro discípulo que já o seguia, que já via que João era vitorioso. É interessante esta interligação entre vitoriosos. Eles combinam, as visões são compartilhadas, porque ele é vencedor, ele é vitorioso. E João fala no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 36 diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pela segunda vez João fala nesse capítulo. André não se fez de rogado, ele diz: eu não posso perder a oportunidade. E ele vai seguir a Jesus. Diz o evangelista Marcos e Mateus que ele vive com Jesus um tempo do dia, porque ele diz: eu preciso dessa vitória. Eu acredito, se João, que é vitorioso, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, eu preciso acreditar nisso. Essa é a diferença do vitorioso. E ele vai seguir a Jesus. Segunda característica de alguém que é vencedor, que acredita em vitória. Vencedor, acredita em vitória. Primeiro, ele quebra rotinas. Segundo, ele aproveita a oportunidade e não guarda aquilo para si. É a terceira qualidade. Aí que está a diferença. Ele compartilha a vitória, ou as vitórias, no plural. A Bíblia explica em João capítulo 1, o versículo 41, versículo 42, que André vai até o seu irmão Pedro. Pedro esse que escreve as duas cartas, 1 e 2 Pedro. Pedro esse que traz uma declaração extraordinária em Mateus do capítulo 16, o versículo número 16. E Jesus fala no 18, diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, sobre aquela palavra profética, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é que Pedro é o alicerce da igreja, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. E agora a Bíblia explica que ele fala para Pedro, e Jesus, quando passa o mar e vê eles dois, aquela chamada já é natural, porque Pedro também acreditava em vitória. André compartilha a vitória. Terceira qualidade, o vencedor que acredita em vitória, ele compartilha vitória. E quarto, para mim concluir este rápido devocional nesta manhã, é que o vencedor, o vitorioso, ele reconhece aquele que é vitorioso. O vitorioso reconhece o que é vitorioso.
Como acontece o reconhecimento? Não é através dos aplausos. O reconhecimento não é através de mandar um e-mail. O reconhecimento é quando eu chamo para próximo de mim, quando eu coloco alguém no palco da vida, no palco da oportunidade, no palco da vitória, no palco de quebrar rotinas, alguém que eu posso investir, alguém que eu posso trabalhar, alguém que eu acredito. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8 e 9, quando está estabelecida a aparente crise, Jesus dizendo assim, olha, onde vamos comprar comida? André não se fez de rogado. Ele diz, Jesus, tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. A quarta qualidade do vitorioso é porque ele produz vitorioso em série. Ele não tem ciúme, ele não tem medo, ele sabe em quem ele creu, ele sabe onde está, ele sabe onde vai chegar. Por isso que Paulo, quando ele fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 14, 15, 16, 17, ele diz, fica na fé que você aprendeu. Ele começa a dizer para Timóteo, não perca a oportunidade. Ele fez de Timóteo um vitorioso. Aquilo que Paulo fez com Timóteo, que fez com Tito, levá-los a ser vitoriosos, é exatamente aquilo que Jesus manda que nós façamos. Se nós queremos de fato sermos vitoriosos, termos vitória, é preciso obedecer aquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. A vitória é uma disciplina seletiva. Só consegue ser vitorioso quem aproveita a oportunidade, quem quebra a rotina, quem compartilha a vitória e quem produz vitoriosos em série. Não adianta a minha história morrer no momento que eu sou sepultado. Não adianta a minha história morrer quando eu perdi um determinado posto de trabalho. Mas quando eu sou vitorioso e acredito em vitória, eu vou vivendo dia após dia, vitória após vitória. O momento que o céu torna de bronze não é de derrota, é de preparação. O momento que Deus fica em silêncio não é de retornar, não é de retroceder, é de caminhar, porque eu sei que a porta vai abrir, o céu vai abrir, a solução vai chegar, porque o vitorioso, a única palavra que ele diz é, eu acredito em vitória. Se você que um dia foi vitorioso e desistiu pelo meio do caminho e não sabe por onde começar, comece por Jesus. Ande por Jesus. Vá até Jesus e acredite em Jesus, porque Jesus é a solução para o seu, para o meu, para o nosso problema. Seja vitorioso. Pai Santo, te louvamos nesta manhã, por causa desta palavra, que nós sejamos como André, que foi o estopim, o start para produzir vitoriosos em série. E nesta manhã, o que eu quero através dessa palavra, Senhor, é que o Senhor possa entrar no coração daquele que sentiu vencido e derrotado, e mostrar a ele, Senhor, que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos, porque nós nascemos no Senhor. Todo o que é nascido de Deus é profético, isso, Deus, vence o mundo. Assim João profetizou, assim nós cremos e vamos caminhando rumo à vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Não desista da vitória. Esse, meu amigo, meu grande amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor.